Graças a Deus, estou gravando o segundo podcast dessa série Merak, Eu e Deus, dessa série de podcasts. E esse tema foi o tema mais votado na minha enquete do Instagram, que é: se Deus sabe o que eu quero, por que eu tenho que pedir? E então vamos falar um pouco sobre isso. Eu entendo muito bem a complexidade desse assunto. E eu estou aqui para mostrar um ponto de vista bíblico sobre essa pergunta. Se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe a resposta, minha oração não vai mudar a resposta dele, por que eu tenho que pedir? Por que o meu ato de orar? Então, para introduzir um pouco esse assunto, eu vou começar lá com Mateus 20, a partir do versículo 29. Vou explicar um pouco do contexto, não vou ler. Mas para a gente começar a ampliar a nossa visão do porquê nós devemos pedir. O contexto é: Jesus estava passando por Jericó e ali naquele caminho de passagem dele tinham 2 cegos. E esses cegos ouviram que Jesus estava passando por ali, né? E começaram a gritar: Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. E daí os outros que passavam por perto desses cegos mandavam eles ficarem quietos, porque não era para eles falarem isso, tal, enfim. E aí, quando eles ouviam isso, para eles ficarem quietos, isso encorajava eles a gritar mais alto ainda. Então, eles gritavam 2 vezes mais: Jesus, tenha misericórdia de nós. E aí, Jesus ouviu e chamou eles. E aí, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Perguntou para esses 2 cegos. Então, eles disseram: que se abram os nossos olhos. Então Jesus curou eles e eles o seguiram depois. E esse é o contexto dessa passagem. E o que eu quero ressaltar aqui para a gente introduzir é: aqui a intenção de responder não é focar na cura que Jesus deu para esses cegos. Não é focar nisso, mas é focar no caminho que levou Jesus a curá-los. Então vamos lá. Jesus sabia que eles eram cegos, ok? Quando você vê um cego, você sabe que ele é cego. Você sabe que ele não enxerga, que ele tem uma deficiência visual. Então, Jesus sabia disso. E pelo simples fato disso ser perceptível, ok? Então, se ele sabia que eles eram cegos, ele sabia o que eles precisavam. E qual era o desejo deles? Que eles precisavam de cura. E aí Jesus vem com uma pergunta maluca, de até redundância, né? Parece até uma redundância. E ele vem e pergunta: o que queres que eu te faça? Não é óbvio o que eles querem que ele faça. Eu quero que o Senhor me cure, né? Mas mesmo assim Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Então, se Jesus sabe da minha necessidade, por que eu tenho que pedir, né? É a grande questão. E aqui é engraçado que essa passagem reforça ainda mais o intuito de Jesus chegar a alguém que é perceptível que ele precisa e ele perguntar: o que você precisa, né? Então Jesus encoraja eles a falar o que eles estavam precisando. Então a gente entra nesse questionamento, né? Primeiro, vamos entender a primeira lição que a gente pode tirar disso. Sabendo que Jesus mesmo que nos incentiva a perguntar, a dizer o que nós queremos a Ele. Então vamos entender que sabemos que a oração não é para informar Jesus sobre um fato. Nós não vamos informar: Jesus, eu sou cego, porque Jesus sabe. Logo, o intuito da oração, logo de cara nós percebemos que não é informativa. Então a primeira lição que a gente pode aprender ou tirar, vendo esse contexto dos 2 cegos, de Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Mesmo sabendo o que eles precisavam, é que Deus não quer pessoas passivas no reino dele. Essa é a maior prova que Deus não nos quer como pessoas passivas, que usam da desculpa do tipo: ai, Deus sabe o que eu quero, Ele sabe dos meus desejos, Ele conhece o profundo do meu coração, então por que eu devo pedir, por que eu devo orar, tirar esse tempo de oração, por que conversar com Deus, se Ele conhece?
E isso é nada mais, nada menos que uma justificativa de pessoas passivas, de pessoas que não são ativas, não são proativas no reino de Deus. A Bíblia diz em Mateus 11:12, assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam dessa força se apoderam dele. Logo, a gente vê em vários relatos da Bíblia, que é só um, de que Deus, o reino de Deus não tem relação com passividade, mas com proatividade. Na verdade, o lugar de passividade dos nossos entendimentos em relação a Deus, quando nós ficamos nesse lugar de passividade, nós temos a tendência de nos preencher com coisas que não fazem parte do reino de Deus. Porque o lugar de passividade nada mais, nada menos é do que um lugar que você está sujeito ao inimigo ficar colocando abobrinha na sua cabeça o tempo todo. E nessa passagem dos dois cegos é nítido e é muito legal de se perceber como Jesus lidou com a situação ali, de tudo que estava acontecendo. E ele incentivou os dois cegos a falar o que eles queriam, mesmo sabendo o que eles queriam. E aí eles disseram, abram os nossos olhos. E Jesus curou eles. Então Jesus, ele nos incentiva a sair desse lugar de passividade. E é aqui que a gente entra em outra visão do porquê pedirmos as coisas para Deus. Tem uma frase que eu li num livro que chama Enquanto Isso, e essa frase está escrita assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. E essa frase é uma frase que mudou a minha vida com Deus. Tenho até anotado num post-it que está na parede do meu quarto. Então você pede, você ora, você lê a Bíblia para exercer o quê? Relacionamento com Deus. E dedicar um tempo a Ele. Em Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e eu responderei e anunciarei coisas grandes e inacessíveis que ainda não sabe. E aqui Deus, ele fala o quê? Clama a mim. Ele fala para nós clamarmos a Ele e Ele responderá. Então o seu relacionamento com Deus precisa do seu clamor e do seu posicionamento. Não tem como ter relacionamento com alguém sendo que uma parte só está interessada em te dar respostas. Não tem como. As duas partes têm que estar interessadas. Se Deus está se Deus está interessado a nos revelar coisas que ainda não sabemos do reino dele, quem tem que pedir para que ele faça isso? Quem tem que se posicionar? Nós. Então, uma pergunta: pedir as coisas para Deus, orar a Deus, ler a Bíblia, aumentam a sua intimidade com Deus? Sim, com certeza. Na verdade, é a única coisa que aumenta o seu relacionamento com Deus, dedicar-lhe tempo. E Deus disse exatamente isso para Daniel. Lá em Daniel 10:12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Deus fala isso para Daniel. Então, Deus vem a Daniel, Deus ouve as orações de Daniel, quando Daniel aplica o seu coração a compreender e a se humilhar perante Deus. Então não há relacionamento. Se só uma parte quer te dar respostas, que só a parte de Deus quer te explicar coisas do reino, ocultas que você ainda não sabe, e você não se posiciona em oração, em súplica ou em ler a Bíblia. E para fechar esse segundo ponto, eu vou fechar com o versículo de Provérbios 3:32, que diz assim: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, a sinceridade te leva a ter a
relacionamento, intimidade com o Senhor. A sinceridade só vem através de um coração igual ao de Daniel, que se humilha e busca compreender as coisas do reino, em oração, né, em conhecimento. Eu poderia tranquilamente terminar com esses 2 tópicos, mas eu não vou fazer isso. Eu vou dizer outro, que é o que eu mais gosto, o que mais eu fui confrontada, que é uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Você responda aí na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver ouvindo. Sua oração, seus pedidos, suas perguntas mudam as respostas e o coração de Deus? O que você acha? E a resposta disso é não. Não muda o coração de Deus. Não muda as respostas dele. Nossas perguntas, nossos posicionamentos, a gente pode tentar fazer tudo. O coração de Deus não vai ser mudado. As respostas dele não vão ser mudadas. E nós entendemos isso com a história dos cegos. Então, o que nós falamos até aqui é que Jesus quer exercitar nossa proatividade. E entendemos também que isso nos leva a ter intimidade com Deus, a perguntar, oração, nos leva a ter intimidade e a conhecer a Deus melhor. Mas se nenhuma dessas coisas, nem a nossa proatividade, nem a nossa intimidade com Deus vai mudar as respostas de Deus para nossas perguntas, ou o coração de Deus, então por que você pede? Porque a resposta é simples. Isso não muda o coração de Deus, mas isso muda o seu coração. Com oração, com súplica, nós não mudamos o que Deus pensa sobre nós e a resposta dele para nossas perguntas, mas nós mostramos e provamos o que Deus significa para nós. Nós mostramos em quem nós temos confiado, a ponto de tirarmos um tempo dos nossos dias tão corridos às vezes para exercitar e mostrar o que Deus é para nós. E isso somente pode ser demonstrado com relacionamento constante com Deus, não tem outro jeito. E Provérbios 3 está escrito assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Buscar a vontade dele em tudo que você fizer é se colocar numa posição de conversar com Deus, é se colocar na posição de oração, de pedir a Deus as respostas e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Confiar de todo o coração. E aí nós já que a gente está falando um pouco de coração, de quanto o seu coração é mudado quando você suplica ao Senhor, quando você tem uma busca constante ao Senhor, quando você pede a Deus as respostas. Então aqui eu me lembro de Davi, em Salmo 51, em que Davi está fazendo uma oração para Deus e ele diz assim: ó Deus meu, no versículo 10, cria em mim um versículo puro, eu ia falar, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Aqui ele tá pedindo para Deus, é um pedido dele para Deus, e é um pedido muito puro, né? É simples, mas é um pedido grande, é um pedido do reino de Deus. Então ele não se importou em pedir coisas dessa terra, ele estava pedindo coisas do reino e pedindo um coração parecido com o coração de Deus. Isso me lembra uma música que eu vou cantar, porque eu cantei da outra vez e algumas pessoas gostaram, que é assim, ó: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Então, o nosso coração muda conforme o nosso posicionamento. Não muda o coração de Deus, mas assim nós podemos ter o nosso coração parecido com o coração de Deus, porque Deus fala em Ezequiel 36
que eu já li aqui no outro podcast, que Deus remove o nosso coração e coloca um coração, quando nós nascemos do Espírito, um coração que vive segundo a vontade de Deus. Então o nosso coração precisa ser mudado constantemente, ele precisa ser tratado, precisa ser um coração que suplica a Deus, que pede a Deus, um coração que exerce relacionamento, um coração livre de passividade e um coração principalmente que confia no Senhor. E essa confiança só é demonstrada através dos seus atos, da sua proatividade aqui, da sua súplica a Deus. Só é demonstrado assim. E eu espero muito que esse podcast tenha te ajudado a entender numa dimensão maior como funciona essa pergunta de se Deus sabe o que eu quero, porque eu tenho que pedir. Esse foi o nosso segundo podcast. Eu espero que tenha mais. Espero que principalmente isso mude o seu coração em relação a Deus. Eu espero que isso mude suas atitudes em relação a Deus. Te encoraje também de permanecer na vontade dele. Se você gostou, eu te aconselho e eu te encorajo a enviar esse podcast para outras pessoas, para nós juntos, entendermos um pouco mais dessa questão de por que eu tenho que pedir as coisas a Deus. Eu espero que isso tenha esclarecido. Se você gostou, curte, compartilha, não sei. Faz aí o que Deus tocar no seu coração. Tchau, tchau.